uma mensagem peculiar para cada pastor. Ele mandou para o nosso privado. Claro, a mesma mensagem, mas ele fez de uma forma diferente, de maneiras que cada um de nós recebemos esta mensagem. E ele enaltecia o nome do Senhor e agradecia-nos pelo esforço desdobrado para tocarmos a obra de Deus, mesmo em meio a grandes desafios. Dizia ele que não foi fácil, irmãos, chegarmos até aqui em meio a esta pandemia. Tivemos que nos reinventar. Eu lembro, irmãos, que de 2020 e até o final do ano passado, em toda a minha vida de pastorado, foram 2 anos que eu mais dei acompanhamento, porque eu vi, irmãos, que era uma forma de eu me encontrar com os irmãos, porque o fique em casa nos proibia sair, e até ameaça de sermos presos se fôssemos pegos pelas ruas. E então, quando alguém queria um aconselhamento, me ligava, e em vez de eu ir na casa do irmão ou ele em casa, nós vínhamos para a igreja. E aqui nós conversávamos, nós orávamos e nós glorificávamos a Deus. E se passaram 2 anos nessa atividade. E queridos, nos reinventamos através das lives, através dos cultos online, através de GCL online, e isso tudo fez com que crescêssemos um pouco mais, adquiríssemos um pouco mais de experiência para o nosso pastorado. E tudo isso o bispo, ele reconhecia e agradecia a cada um de nós. E eu quero repassar à igreja os agradecimentos do bispo pelo fato de nós permanecermos aqui, de ninguém debandar da igreja, mas pelo contrário, tínhamos o prazer de, quando era possível, nos reunirmos aqui e glorificarmos ao nosso Deus. E assim aqui estamos. E comemorou-se ontem, irmãos, como eu já falei, o dia do coração abrasado, quando o líder do metodismo, o fundador do metodismo, John Wesley, mesmo sem querer, ele saiu de sua casa para frequentar uma reunião de oração. E durante aquele período de oração, ele sentiu algo estranho, como que seu coração arder. E a sua mente então foi aberta, e ele passou a entender melhor a sua salvação, que era pela graça, e que todo esforço feito pela obra de Deus ainda é muito pouco para recompensar ou para retribuir o que Jesus Cristo fez por nós. E em uma de suas orações, John Wesley, depois de ter seu coração aquecido, ele disse: olha, Senhor meu Deus, dá-me 100 homens que não temam a nada senão ao pecado, e que a nada obedeçam senão a Deus, que com eles eu abalarei o mundo. Outra vez, John Wesley, irmãos, com muita ousadia, depois que teve o seu coração aquecido, ele disse: a conversão, ela tira o cristão do mundo, porém, a santificação, ela tira o mundo do cristão. Outra vez, irmãos, com o coração aquecido, ele disse: eu me coloco como chamas quando subo ao altar, e o povo vem para me ver queimar. Também falou outra vez: ponha fogo no seu sermão, ou então amasse-o e jogue-o no fogo, para que ele queima. De maneiras que alguém tem que queimar,
de maneiras que o nosso coração, para servir a Deus, não pode ser um coração frio, um coração gelado, um coração endurecido. John Wesley ainda falou, queridos, eu sou um homem de um livro só, a Bíblia Sagrada. E sabe, queridos, o melhor livro para se ler, não que os outros livros não tenham valor, claro que tem, claro que produzem ou trazem mensagens, mas a Bíblia ainda continua sendo o melhor livro para ser lido, porque na Bíblia contém a razão do nosso viver. A Bíblia, ela revela o porquê nós existimos e para onde nós iremos, se todavia nós a lermos com corações quebrantados. Então, queridos, eu lhes convido nesta noite a se colocar em pé, porque eu quero falar sobre corações ardentes. Abram suas Bíblias comigo em Lucas capítulo 24. Vamos meditar sobre a história de dois discípulos que, após a morte de Jesus, resolveram sair de Jerusalém, quando a ordem de Cristo antes de morrer era para que eles permanecessem em Jerusalém. Lucas 24, versículo 13 até o 35. Eu vou ler todos esses versículos, irmãos, porque o desenrolar da mensagem está contida no contexto desta leitura. E diz assim, queridos, na tradução internacional, está aqui esta aqui, diz assim, Lucas 24, do 13 ao 35, Lucas 24, do 13 ao 35, amém? Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se deles e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Disse Jesus. O que aconteceu? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Algumas mulheres de entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como aquelas duas mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês costumam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava
a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que quem ia adiante, mas eles insistiram muito com ele que ficasse, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele depressa desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor, eis aqui, Senhor, a porção da Tua palavra. Eis aqui a Tua igreja, meu Senhor da glória. E nesse momento, Pai Santo, quando vou ministrar, Senhor querido, a Tua palavra, Senhor, nesta porção lida, aqui deste capítulo, Senhor, de Lucas 24, do 13 até o 35, querido e santo Espírito, eu te peço ousadia, eloquência, eu te peço, meu Senhor da glória, unção, Senhor, para ministrar a Tua palavra aos corações dos meus irmãos que estão presentes aqui nesta noite, Senhor, que o Teu Espírito venha, Senhor da glória, fazer uma obra gloriosa em cada mente, em cada coração, em cada vida, em cada família, nesta igreja, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu lhe peço encarecidamente, amém, Senhor. Podeis assentar, queridos. Sabe, irmãos, deixe suas Bíblias abertas, tá? Que nós vamos discorrer nesse texto que acabamos de ler. Muitos acontecimentos, irmãos, acontecem para esfriar nossas vidas, e é por esse motivo que existem muitas pessoas vivendo de forma fria, que nem uma pedra de gelo, com seus corações endurecidos como se fosse um iceberg. Mas o Senhor Jesus avisou, irmãos, que por causa da multiplicação da iniquidade, o coração de quase todos os habitantes da terra endureceriam, esfriaria. Mas notem, queridos, que Jesus não falou que o coração de todos, Ele disse de quase todos, e ainda bem, e louvado seja Deus, porque não é o coração de todos que vai esfriar. E porque, queridos da igreja, eu e vocês, nós fazemos parte daqueles que não deixam a frieza chegar ao coração, daqueles que sentem o calor do Espírito Santo, daqueles que buscam a presença do Espírito Santo no seu dia a dia, para viverem uma vida que agrada a Deus, para se aproximarem de Deus e ouvirem a sua voz, para terem então o desejo, para terem a responsabilidade e o amor de a cada dia se apresentarem a Deus. Temos como exemplo, irmãos queridos, o nosso célebre John Wesley, que mesmo sem querer, queridos, mesmo sem querer participar de uma reunião de oração, mesmo assim ele saiu da sua casa, e ele foi, e ali ele foi impactado pela presença do Espírito Santo. As escamas caíram do seu rosto, todo impedimento caiu por terra da sua mente, e ele pôde compreender, queridos, ao pé da letra das Escrituras Sagradas, que a salvação é pela graça.
Ele pôde entender, queridos, que o preço da sua salvação, assim como das nossas, já foi pago. Jesus já pagou na cruz do Calvário. E após, queridos, a morte do Senhor Jesus, os discípulos ficaram tristes, estavam desesperançosos, cada um, queridos, andando por seus próprios caminhos, ao ponto desses 2 discípulos aqui resolverem voltar para a sua aldeia, voltarem para Emaús. E agora eles estavam caminhando, e Jesus então aparece para eles, e seus corações começam então a ouvir as palavras de Jesus, ficarem aquecidos, ficarem ardentes. Quando Jesus falava, algo novo acontecia com eles, algo sobrenatural acontecia com eles, mas eles não conseguiam ter o entendimento, eles não podiam compreender, ou naquele primeiro momento, eles não puderam entender que Cristo havia ressuscitado e que era Ele que estava falando com eles, caminhando com eles na direção daquela cidade. Sabe, queridos, assim como Jesus, Ele fez com aqueles 2 discípulos, Ele quer fazer conosco hoje. Nossos corações arder, caminhar ao nosso lado, abrir o nosso entendimento, se revelar para nós, desde que nós também, queridos, nos voltemos para Ele, desde que nós queiramos estar na sua presença, desde que nós tenhamos o interesse pela leitura da sua palavra, desde que nós, queridos, possamos dispor de uma parcela do nosso tempo para nos prostrar na sua presença, para buscá-lo em oração, para apresentar a Ele pedidos, agradecê-lo pelos seus grandes feitos, de maneiras que nós temos que fazer alguma coisa para nos aproximarmos de Deus. Sabe, queridos, Jesus, Ele quer incendiar o teu coração, Jesus, Ele quer incendiar os nossos corações, mas nós precisamos, irmãos queridos, como já disse, nos voltarmos para Ele. Então, queridos, eu lhes convido, nessa noite, a meditarmos um pouco sobre 2 tipos de coração. O coração frio e o coração quente. E tirar desta meditação lições de vida que poderão mudar a nossa história, que poderão fazer de nós um novo homem, uma nova mulher, um novo servo de Deus, agora mais confiante, certo de que não há Deus maior, não há Deus como o nosso Deus, de que agindo Deus quem impedirá, de que tudo é possível para aquele que crê no Senhor nosso Deus. Então, queridos, um coração frio, muitas coisas contribuem para que o coração de muitas pessoas possam esfriar. E nós devemos conhecer, queridos, sintomas de esfriamento de corações para não consentirmos que nossos corações virem uma pedra de gelo na casa de Deus, no seio da nossa família, no meio da sociedade. Precisamos, irmãos queridos, compreender e entender e combater esses sintomas. Diz a palavra de Deus que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quando achamos que está tudo bem, na realidade, as coisas não estão caminhando, espiritualmente falando, debaixo da aprovação de Deus.
Porque há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, caminhos de paz, porque há flores, porque a terra plana, mas o final desses caminhos leva à morte. Tem sofrimento, tem condenação, e muitos estão caminhando por estes caminhos, por causa de alguns sintomas que esfriaram seus corações, como por exemplo o desânimo. Os 2 discípulos ficaram desanimados, irmãos queridos, com tudo o que aconteceu com seu mestre, e por isso estavam voltando para casa, saindo do porto seguro chamado Jerusalém, porque Jesus havia ordenado que ficassem lá, mas eles agora, desanimados, estavam voltando para a sua aldeia. O desânimo para servir a Deus, irmãos queridos, e exercer o ministério, ou mesmo para cultuar a Deus, para orar, ir à igreja, pode ser o primeiro sintoma de esfriamento do teu coração. Você que não sente o desejo de orar e ler a palavra de Deus, que não sente desejo de vir à casa de Deus, cuidado, o desânimo já pode ter chegado no teu coração. Cuidado, você já pode estar voltando para Emaús. Cuidado, você já não está mais reconhecendo o seu Deus, a voz do seu Deus. Você já não tem mais intimidade com Ele. Como você está se sentindo? Animado ou desanimado? Como está a tua vida, meu irmão, minha irmã? Mas outros sintomas, queridos, de um coração frio, gelado, é a cegueira espiritual, sabia? Os 2 discípulos não conseguiram reconhecer Jesus, mas na verdade eles estavam cegos, por causa da tristeza, diante de todo o sofrimento que eles viram Jesus passar, torturas, crucificação e morte, e agora, desanimados e cegos, eles também estavam desacreditados, sem nenhuma esperança, haviam perdido o rumo da vida. E sabe, irmãos, muitas vezes ficamos como quem está cego, por sentimentos que nos atormentam, como a ira, a angústia, a cólera, decepções. Isso tudo, querido, fazem com que nossos corações se esfriem na presença de Deus e impede que reconheçamos a voz de Deus, nos tira o entendimento, nos cega a visão e agora nos leva por outros caminhos, nos tira de Jerusalém, nos tira da casa de Deus, nos tira da presença de Deus, e nós andamos como ovelhas desgarradas, porque estamos desanimados e cegos. Mas também, irmãos, além de sintomas que esfriam o coração, existem também coisas e atitudes que esfriam o coração do homem e da mulher que serve a Deus. Existem coisas e atitudes como conversas que não edificam, conversas paralelas. No versículos 14 e 15, os 2 discípulos estavam certos de tudo o que ocorreu e voltavam relatando tudo um para o outro e chorando suas mágoas, suas decepções, sem nenhuma perspectiva ou esperança de uma vida melhor, e pior, sem esperança agora de salvação, sem esperança de redenção, porque eles disseram lá para Jesus: tu és o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Aquele Jesus, um homem notável em pregação,
que nós achávamos que era o profeta, o Messias prometido, ele foi morto e sepultado, e hoje já fazem 3 dias que ele morreu. Estavam, irmãos queridos, gastando tempo com conversas paralelas, que para nada serviam, a não ser para esfriar cada vez mais seus corações, cada vez mais para lhes entristecer. E muitas das vezes, irmãos queridos, nós, tal como esses discípulos, gastamos nosso tempo jogando conversas fora, falando de coisas que não edificam, porque tudo o que sai dos vossos lábios sejam para o louvor e para a glória de Deus, para a edificação da tua vida e daquele que te ouve, seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas gastamos muitas vezes nossas salivas, jogamos palavras fora a troco de nada, ou melhor, a troco do esfriamento de nossos corações. Mas também, queridos, muitos assuntos são desnecessários e não edificam nossas vidas, espiritualmente falando. Precisamos evitá-los, porque as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações apagam a lembrança da palavra de Deus, apagam a meditação que fizemos na palavra de Deus, nos afastam da comunhão que temos com o nosso Deus, e os nossos corações, em vez de arderem aquecidos, agora se fecham, endurecidos, como que pedra de gelos. Mas, queridos, coisas que edificam, coisas que esfriam nossos corações são também as dúvidas que nos brotam na mente, as desconfianças, os pensamentos que nos distanciam de Deus, que não são lá do alto, mas que são aqui da terra. Pensamentos que não são pensamentos de Deus, porque no versículo 19, os 2 discípulos averiguaram detalhadamente acerca da ressurreição de Cristo, mas não acreditaram nos fatos, que ele, depois de 3 dias de morto, falou que iria ressuscitar, e que eles ficassem em Jerusalém, porque ele iria se encontrar com eles, porque ele iria dar-lhes as instruções finais, para que quando ele fosse assunto aos céus, eles continuassem aqui na terra, tocando a sua obra, tocando a sua igreja, arrebanhando povos, falando do seu amor, falando do seu poder transformador de vidas, libertador, do seu poder de aquecer corações, do seu poder de fazer com que pessoas sejam libertas, transformadas, tenham uma vida no altar de Deus, para servir ao Senhor com alegria, para servir ao Senhor em novidade de vidas. Sabe, queridos, a incredulidade é algo que esfria o coração, pois o racionalismo, ele impede que a fé seja atuante. Precisamos independentemente crer, ou precisamos crer independente do que vemos ou acreditamos. Precisamos primeiramente crer e piamente no poder de Deus, nas promessas de Deus, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E era tudo que aqueles 2 discípulos não estavam fazendo. Conheciam, mas não acreditavam. Sabiam das Escrituras, mas seus corações estavam frios, distanciados de Deus, desesperançosos, sem nenhuma esperança. Sabe, queridos, não deixe o seu coração esfriar, porque
Talvez, se ainda não esfriou o coração de alguém, esteja caminhando para isto. Você que não tem prazer na lei de Deus, na obra de Deus, comece a raciocinar melhor, a entender melhor as Escrituras Sagradas. Mas também, queridos, assim como o coração frio, existe dentro da igreja corações aquecidos, ardentes, corações quentes, tal quanto esteve o coração de John Wesley. E vamos agora, queridos, meditar um pouco e tirar lições para nossas vidas de uma pessoa que tem o seu coração aquecido, de uma pessoa que, na presença do Espírito Santo, sente o ardor do fogo abrasador do Espírito Santo de Deus. O coração pode ser comparado, queridos, a uma brasa, em uma fogueira, que ao ser aquecida, ela toca em outra lenha e incendeia de maneiras que torna-se uma chama só. É assim, queridos, que deve ser todo cristão na casa de Deus, como uma brasa ou como um tição, lado a lado, ardendo com o poder do Espírito Santo de Deus, fervorosos em oração, ardente em meditar na palavra de Deus, ardente em querer andar a cada dia compromissado com a Bíblia Sagrada. Para esquentar nossos corações, irmãos, é preciso ouvir e falar mais sobre a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo meditar e o meditar na palavra de Deus, irmãos. Então, ouça mais a palavra de Deus, leia mais a palavra de Deus, tenha mais tempo com Deus, irmãos. Deixe mais de lado a televisão, os outros programas, e dedique mais o seu tempo para Deus, porque perto está o dia do Senhor, muito se aproxima a sua vinda. Quem subirá aos céus, irmãos queridos? Quem estará na presença do Senhor? Os limpos de mão e os puros de coração, os de coração ardentes, aqueles que ardem como chama na presença do nosso Deus. Sabe, queridos, coisas que aquecem o coração do homem e da mulher, irmãos, é a prática da oração. Quando os 2 discípulos, irmãos, chamaram Jesus para ficar com eles, insistindo com a sua companhia, mesmo pensando ser ele um estranho, na verdade, estavam desejosos pela presença de Deus em suas vidas, pela companhia de Deus consigo. E a oração é o momento em que buscamos a presença do Senhor em nossas vidas. E foi quando Jesus tomou o pão e deu graças e repartiu com eles, que as escamas caíram de seus olhos, que veio-lhes o entendimento, e eles reconheceram que era Cristo ressuscitado que estava com eles, falando com eles, que estava ali ceando com eles, porque eles se lembraram da forma como Jesus distribuía o pão para eles, repartia o pão, como Jesus orava, e eles se alegraram, queridos. Então, irmãos, tenha o seu momento a sós com Deus, sinta o seu coração arder na presença de Deus, chore se preciso for na presença de Deus, se alegre na presença de Deus. Porque outro dia eu conversando com uma pessoa, e ela me disse: olha, pastor, bem que eu gostaria de orar, mas eu não sei orar. Eu disse: não, meu filho, você sabe sim. Se prostre na presença de Deus e simplesmente agradeça pelo dom da vida, por tudo que Ele lhe dá, por tudo que Ele é. Você já está orando,
E ele disse: ah, pastor, é assim. Eu disse: é assim que é, meu filho. E aí, conforme você for tendo intimidade, você vai gastando mais tempo com Deus, o Espírito Santo vai começar a se mover na tua vida, e quando você nem perceber, você será um grande homem de Deus, poderoso em oração. Deus vai te usar, porque Deus usa quem Ele quer, e Deus ainda está chamando homens e mulheres que queiram gastar tempo com oração, que queiram buscar ao Senhor, porque todos que buscam encontram, porque todos que se prostram na presença de Deus são ouvidos por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atitudes, irmãos, para que o homem e a mulher conservem seus corações aquecidos. Vamos ver aqui, para encerrar, algumas atitudes que devemos ter para conservar nossos corações aquecidos. Primeira atitude, irmãos, que nós devemos ter é a atitude da comunhão. Olha aí, novamente batendo na tecla comunhão. No partir do pão, simbolizando a comunhão, foi o momento em que os discípulos reconheceram que era Jesus que estava falando com eles, que era Jesus que estava distribuindo o pão para eles. Então a comunhão com Deus e também com o nosso próximo mantém nossos corações aquecidos na presença de Deus. Mas a desunião, a falta de compromisso com Deus faz com que o coração se esfrie, se tranque como um baú e fique enrijecido como uma pedra, mesmo que ele já tenha sido em algum momento aquecido por Deus. A desunião, ela torna o homem e a mulher de Deus pessoas incrédulas, pessoas maldizentes, pessoas que não confiam mais em nada e em ninguém, porque não têm mais prazer em comunhão. Agora se isolam e querem viver sozinhos, porque a desunião é pecado, e é um pecado de rebeldia, é um pecado de não querer andar com Deus, de não querer estar com os filhos de Deus. E sabe, queridos, quem é que não quer estar com Deus? É o inimigo de nossas almas, é ele, irmãos. E quando alguém sente o desejo de não vir mais à casa de Deus, de não mais ler a palavra, de não mais cantar na presença de Deus, de não mais manter comunhão com Deus, é porque ele está em desunião com Deus. Precisa ter seu coração aquecido através do reconhecimento de que Deus ainda hoje fala com o homem, de que Deus ainda hoje fala com a mulher, de que Deus ainda hoje ouve e responde nossas orações, irmãos. Então nós temos que orar mais e nós temos que manter cada vez mais comunhão. E por último, irmãos, o que mantém o coração do homem e da mulher aquecido é a prontidão ao chamado de Deus. A prontidão. Quando o profeta se colocou dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, ele pôde fazer grandes coisas, mas ele primeiro esperou o rei Uzias morrer, porque no reinado daquele rei, irmãos, tudo era liberal, tudo podia fazer, até o que não se devia fazer se fazia, porque lhes era consentido. A Bíblia diz: tudo é lícito ao homem fazer, mas nem tudo convém que o homem faça. Então, irmãos, anda pelos caminhos que satisfazem o desejo do teu coração, mas lembra-te de uma coisa, que de tudo que tu fizeres e por onde tu andares, Deus vai te pedir conta. Deus vai pedir contas para nós. Sabe, irmãos, os discípulos voltaram para Jerusalém, onde ficaram com Jesus, onde deveriam ter ficado antes, porque Jesus já tinha lhes ordenado:
E então eles comunicaram para os discípulos que eles haviam se encontrado com Cristo, e outros discípulos também falaram a mesma coisa, e grande foi a alegria. E eles puderam então ficarem juntos para terem o grande encontro com Cristo, para serem revestidos de poder, para tocarem a obra do Senhor, já depois de Cristo ter sido assunto aos céus. E agora Jesus subiu, Jesus está sentado à direita do Pai, e nós, a igreja, estamos aqui na terra, mas precisamos, irmãos, para tocar a sua obra, termos nossos corações aquecidos com a presença de Deus, com a crença no nosso Senhor, com a esperança de que Ele vai vir buscar a sua igreja, mantermos nossos corações aquecidos com a promessa de que perto está o dia do Senhor e muito se aproxima a sua vinda. Sabe, irmãos, o salmista, no Salmo 39, ele diz: esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Não faça como os discípulos que voltavam para casa sem Jesus. Permaneça na presença do Senhor e fique atento ao desânimo, à cegueira espiritual, que são sintomas de esfriamento espiritual. Tome cuidado, irmãos, com conversas que não edificam suas vidas. Tome cuidado com conversas que trarão dúvidas ao seu coração e que farão você esfriar na fé. Porém, aqueça o seu coração com a palavra de Deus e tenha uma vida de oração. Além de tudo isso, o seu coração ficará permanentemente aquecido na presença de Deus, e você então poderá dizer: eis-me aqui, Senhor, podes me enviar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, porque eu oro. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, porque eu prego a tua palavra. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, porque eu te adoro. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, porque o meu coração arde na tua presença, porque eu acredito que tu és o Filho de Deus e que tu vais voltar para buscar a tua igreja, e eu vou subir para a glória contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque em pé, irmãos. Eu quero orar pela igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor glorioso de poder, aqui está a tua igreja, meu Senhor querido, e nesse momento, Pai, eu apresento, Pai querido, os corações, Senhor, da glória da tua igreja, de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Se porventura, meu Pai, tem aqui no nosso meio algum coração, Senhor querido, frio, meu Pai querido, ó Deus da glória, tira nesse momento esta frieza, lança por terra, Senhor, repreende o comodismo, repreende, meu Senhor da glória, as incertezas, repreende a desconfiança, meu Pai da glória, em nome de Jesus Cristo, e faz aquecer este coração, Senhor, e os corações que estão aquecidos, meu Deus da glória, incendeia a tua igreja, incendeia o teu povo, Senhor. Espírito Santo de Deus, aviva a tua obra, aviva meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus da glória, meu Senhor querido, assim como John Wesley, Senhor, teve o seu coração aquecido, aquece, Senhor, cada coração nessa noite, aquece o coração da tua igreja. Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor, graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Sabe, irmãos, uma data como essa, nós não podemos deixar passar desapercebido, sem celebrarmos o nome do Senhor, sem